Vamos assar um pão comigo? Tirei da geladeira agora. Vai assim pra geladeira. Precisa usar uma sacolinha plástica de alimentos limpinha para o pão não ressecar. E por cima você coloca uma toalhinha, um pano de prato para ajudar a não ressecar seu pão. Olha o ponto de fermentação desse pão. É um pão de forma com grãos, tá? A vasilha, ó, a forma está bem leve. O pão ele dá uma balançadinha. Isso você percebe que ele está no ponto ótimo de fermentação. Essa receita, ela rende um pão numa forma de pão de forma grande, ou se você preferir, você pode dividir e fazer 2 pãezinhos. E aí você tem pão fresco a semana inteira. Eu gosto de fazer assim. Olha, tá percebendo como a massa balança, né? Quando a gente vai assar os pães de forma, ou os pães ricos, que levam um pouquinho de gordura, açúcar e às vezes ovos, a gente tem que deixar fermentar até quase exaurir o glúten. E como você sabe disso? Ele passa um pouquinho da forma, a sua forma fica leve, ele tem um leve balançar quando você faz assim. O seu pão dança na forma, ó, que chique. Tá ok? E coloque sempre para assar no forno quente. Jamais coloque nenhum tipo de alimento com seu forno frio. Isso vai dar ruim. Sempre pré-aqueça seu forno. Os pães precisam. Pães ricos, pré-aqueça a 180 graus, né? Tipo os pães de formas, pão de forma, os pães que levam ovos, açúcar e gordura, vai assar a 180 graus. E o forno pré-aquecido a 180 graus. Tá? Então, o meu forno está sendo aquecido e já já eles vão para o forno. Essa belezinha, essas belezinhas maravilhosas, maravilhosas. Muito lindo, né? Aqui eu coloquei semente de abóbora, chia, quinoa, gergelim branco, gergelim preto, que eu adoro. Nesse eu não vou fazer a camadinha por cima. Só coloquei as sementes e grãos quando eu estava fazendo dobra. Ok, pessoal? E olha que espetáculo que está estes pãezinhos. Delícia de pão. Meu forno está estalando. Na hora de botar meu pão. Não podemos passar também muito tempo, porque senão você vai colapsar muito o glúten e você pode até perder a sua fermentação. Então, é sempre no ponto ótimo de fermentação. No meu canal no YouTube eu tenho uma aula legal, sensacional. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem um pouquinho sobre o ponto ótimo de fermentação. Vai lá, curte, comenta se vocês gostaram e se inscreva no meu canal. Assim você ajuda a crescer e a divulgar essa maravilha de pães caseiros feitos com o nosso queridinho fermento natural. Uma delícia, né? Só faz bem pra gente. Para quem faz, que você fica feliz, bem-humorado, né? Eleva a sua estima por você estar fazendo um pão caseiro maravilhoso e faz bem para a sua saúde. Os pães de verdade só trazem felicidade, isso é verdade também. Este pão aqui passou a noite na geladeira.
Normalmente, eu modelo meus pães à tarde e lá para 6 horas eu coloco na geladeira e asso de manhã cedinho no outro dia. Às vezes acontece de chegar o horário, né, de assar, e quando eu tiro da geladeira, ele ainda não atingiu o ponto ótimo de fermentação. E aí o que eu faço? Muitas alunas e muitas seguidoras aqui dos nossos canais, elas fazem essa pergunta. Helenice, passou a noite na geladeira, mas quando fui assar não estava pronto. Eu deixo mais tempo na geladeira, eu tiro da geladeira, o que eu faço com o meu pão? Nessas horas você pode tirar da geladeira e deixar terminar a fermentação à temperatura ambiente, porque assim vai acelerar um pouquinho mais o processo. Então você faz isso, tira da geladeira e deixa na temperatura ambiente para ele terminar a fermentação, para ele chegar neste ponto aqui, o ponto ótimo de fermentação. E tem alunas me perguntando também o que fazer quando o pão ele já está fermentando, mas eu não vou poder assar naquele momento, né? Eu vou sair e tenho que fazer uma coisa lá na rua, mas eu não posso assar o pão e ele está quase pronto, já está quase atingindo o ponto ótimo de fermentação. O que eu faço nesse caso, Helenice? Muito simples. Deixe ele na temperatura fria, abaixe mais a temperatura da sua geladeira para travar a fermentação do pão. Quanto mais fria tiver a sua geladeira, menos fermentação acontece. Essa é uma dica de ouro. Quer dizer, você pode controlar a fermentação do pão com a temperatura da sua geladeira. Abaixo de 6 graus, ele trava a fermentação. Então, a gente sempre deixa, por exemplo, à noite, a minha geladeira ela tem nas prateleiras uma média de 7, 7,5 graus de temperatura. Então, quando chega de manhã cedo, ele está pronto, atingiu o ponto de fermentação. Se eu não quero assar cedo no outro dia, eu diminuo essa temperatura. Eu dou uma travada na fermentação. Eu seguro a fermentação até a hora que eu desejar colocar esse pão para assar. Aí eu posso tirar o pão da geladeira, nesse caso, deixo terminar a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente ela vai estar mais com a temperatura dependendo da sua região, se não for uma região muito fria, né? Ela vai estar entre 24, 26, 30, um pouco mais de 30 graus. Se sua região for fria, coloque esse pão dentro do forno com a luz acesa, que você vai ter um ambiente mais aquecido ali. E aí você pode enrolar o pão com uma toalha grossa, né, para acelerar esse processo, para ele ficar mais quentinho e ele então chegar no ponto ótimo de fermentação. E esse aqui agora vai para o forno, não pode esperar mais. Já falei demais aqui. Olha eles aí, assados. Vou passar uma manteiguinha para dar um brilho e uma maciez extra nessas belezinhas. Espetáculo! Um aroma aqui incrível. A gente passa a manteiga com ele ainda quente. Tirou do forno, use um pincel assim de silicone. Nessas horas é o melhor. Isso ajuda a dar uma maciez à casca, ficar mais brilhante. Principalmente para quem vende os pães, esse é um truque para deixar seu pão mais gostoso. É bonito também. Pronto. Tirar da forma e deixá-los esfriar em cima da grade para esfriar por completo. Como está uma hora? Já saiu do forno agora.
E agora eu vou tirar da forma. Já passei a manteiga por cima. Quando eu não faço um tubo com os grãos e sementes, aí eu passo a manteiguinha para ficar bem gostoso. Vou mostrar aqui para vocês que agora a forma tá quente ainda. Então, ó, sempre use luvas ou os seus paninhos. Eu untei com manteiga essa forma, mas pode ser com desmoldante caseiro, banha, tá, pessoal? Espetáculo, hein? Esse pãozinho. Ai, gente, é bom demais. E agora, deixa ele esfriando aí. Ai, que lindinhos. Amo. Estão super leves. Olha, bem assado. Tá quente. Mais uma mão calejada. Segura um pouquinho. Au. Minha sogra é mestre em tirar a forma do forno sem usar luvas. Acostumada. Lindos, né? E aqui, ó, você pode presentear, você pode vender um, né? Sempre aproveite suas fornadas. Venda um e um fique para você. Se você fizer isso todos os dias, hein? Que maravilha!